mental, ou de compreender, ou de se controlar, mesmo assim vai ser aplicada a ela uma chamada medida de segurança, que é o internamento, por exemplo, no manicômio judiciário, que pode ter um prazo de duração maior do que a lei prevê, porque a saída de lá, vamos supor, o crime do estupro de vulnerável, aí a pena em torno de 15 anos. Ok? Então, por mais que o sujeito esteja lá dentro da penitenciária dizendo, quando sair daqui, o que é que você vai fazer? Estuprar novas crianças. Deu 15 anos, ele tem que sair, porque ele responde pelo crime que ele fez e não pelo que ele possa vir a fazer. No caso de uma medida de segurança, dele ter sido considerado incapaz de decidir no momento do crime, o juiz pode, quando já passou 15 anos dele estar lá, e ele ainda está com esse pensamento, o psiquiatra, o psicólogo dá o laudo dizendo que esse sujeito ainda é um perigo para a sociedade, e o juiz então dizer, vou mantê-lo ele em tratamento. Nós já temos essa solução do tratamento, inclusive um tratamento que é praticamente perpétuo, a possibilidade dele. Sim, então, onde não se entende muito o sentido da castração é porque hoje já a base legal, se for considerada doença, e parece que a castração subentende isso, para manter o sujeito, pelo menos por 30 anos, num tratamento coercitivo no hospital de custódia e tratamento. Sim, muito bem. Nós vamos para o intervalo e para daqui a pouco a frase do senador Gerson Camata, que é autor do projeto da castração química para pedófilos. O projeto tramita desde 2006 no Congresso Nacional. E ele disse o seguinte, bom, se tivesse sido aprovado em 2006, quantas mil crianças deveriam não ser estupradas, abusadas, não teriam sido abusadas sexualmente. Será que confere isso com a realidade? Vamos para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Daqui a pouco a pergunta do Pedro Silva na Trindade. Nosso assunto hoje é o projeto do senador do PMDB do Espírito Santo, senador Gerson Camata, que tramita no Congresso Nacional e que trata da castração química para pedófilos, para abusadores de mulheres, para abuso sexual de mulheres, enfim. Esse é o nosso assunto hoje. E há pouco, na abertura do programa, nós entrevistamos pelo telefone o senador Camata, e ele disse que o projeto tramita desde 2006. E se estivesse aprovado desde então, quantas mil crianças não teriam sido abusadas, vítimas de abuso sexual, de atos de pedofilia nesse período? Confere? Será que é possível fazer esse raciocínio? Será que nós teríamos evitado vários abusos sexuais contra crianças se o projeto estivesse em vigor? Olha, eu não posso responder ao certo isso, mas a questão é assim, como eu falei no primeiro bloco, nem toda situação de violência sexual contra a criança é feita por pedófilo, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que a gente tem que entender. Então, assim, para haver castração química do pedófilo, primeiro se precisaria de uma avaliação muito rigorosa para saber se de fato ele é pedófilo ou se não é, né? Não, mas só uma questão aqui, o seguinte, bom, o projeto fala em pedófilo, mas imagino, aí o professor como jurista aqui pode nos auxiliar. Agora, se alguém abusa sexualmente uma criança, não sendo pedófilo, não faria diferença do não ponto de vista, né? do ponto de vista legal. É o ato em si, né? Sim, valeria o ato em si, né? Porque a lei não dá nenhuma mas o abuso sexual de uma criança específica. menor de 13 anos, né? Para a lei, ele vai ser um estuprador de criança, Perfeito. de vulnerável, como diz a lei. Claro. Enquanto que, talvez, para algumas correntes das ciências psi, vai ser dito que ele é pedófilo. Ok. Agora, de qualquer forma, a violência contra a criança e a violência sexual tem cifras muito grandes e muito assustadoras, né? Hoje, no Serviço Centenário de Florianópolis, a gente atende cerca de 170 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual em Florianópolis, apenas no município de Florianópolis. Mas esse é mês? Não, nesse último mês, nesse mês que estamos, né? Aliás, no mês de março, as estatísticas fecharam em 170 casos. Tá, e a demanda é muito grande, né? A demanda é Qual é a fila? Olha, a gente tem uma equipe agora especialmente montada, foi organizada para atender os casos que estavam aguardando em lista de espera. Mas os casos que são considerados urgentes, por exemplo, crianças em situação de extrema vulnerabilidade, crianças que foram abusadas sexualmente, crianças que estão em situação de abrigo, a gente não atende por
data de ingresso no programa, mas sim por gravidade da situação. Tá, mas qual é a fila hoje? É possível apontar? Olha, a fila, eu não tenho esse dado. Mas já chegou a 800 pessoas na fila? Já chegou, e hoje a gente está atendendo, desde julho do ano passado, a gente tem uma equipe formada por 14 pessoas para atender essa fila. O Sentinela, ele atende crianças, adolescentes vítimas da violência sexual e demais também, né? Física, negligência e psicológica. Ok. Bom, eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessa tese do senador, de que se o projeto tivesse sido aprovado em 2006, quantas mil crianças não teriam sido estupradas? Confere? Eu quero começar respondendo por outro ponto. Como psicólogo e como psicoterapeuta, e que já atendo e já trabalhei casos de pedofilia e revertemos casos de pedofilia, a primeira resposta ao senador é o seguinte: é possível reverter, sim, é possível, se tem metodologia para isso, com trabalho interdisciplinar, com medicação adequada, que não é esse tipo de medicação para castração química, e com intervenção psicoterapêutica, se reverte, sim. E mais, tem um furo danado aí nessa proposta, porque a quantidade de mulheres que abusa de crianças, abuso pedófilo, é grande. E tanto quanto homens. Acontece o seguinte: o abusador, o pedófilo, ele foi abusado na infância. E a pedofilia é, na verdade, um vício adquirido na infância, e um vício que a criança é envolvida muitas vezes, não só. É claro, a Sandra destacou situações, muitas vezes, cruéis mesmo, de ataque e de abuso. Mas, como o abuso e o processo de pedofilia acontece muito nas famílias, no interior das famílias, mães, muito discretamente, no carinho, no trato com a criança, é por aí que a gente detecta e vê, na carícia, no trato, nos cuidados com a criança, mães desenvolvendo a prática de pedofilia, vamos dizer assim, misturada aí com os cuidados maternos. E tendo prazer com isso, porque outra coisa é o seguinte: não é só o problema do homem e a ereção, então castra e tal. Acontece o seguinte: muitas vezes o processo de pedofilia é por atração, sedução e N outros modos, não é só com a penetração. Vaginal, exatamente. Sim, não, mas a castração química, ela não iria reduzir o desejo, inibir o desejo? A ideia é essa, né? A ideia é essa. Acontece o seguinte: fazendo isso, se está trabalhando no plano puramente químico, como se tentou... isso ocorreu na Idade Média. A extirpação do clitóris das mulheres na Idade Média, isso está amplamente estudado. Um dos autores... Continua até hoje em alguns países. Para a mulher não ter prazer. E tal, né? Para a mulher não ter prazer. Mas o que aconteceu lá, isso foi estudado, Thomas Szasz, Dr. Thomas Szasz, no Fabricação da Loucura, ele faz esse estudo aí, comparativo, com o problema da doença mental e tal. E lá o que ele esclarece? É que, exatamente, criar um monstro... as chamadas bruxas, na verdade, eram as histéricas que tinham prazer sexual. Então, quanto mais eles mutilavam as mulheres, mais bruxas apareciam, quer dizer, mais mulheres com prazer tinham, e se fabricavam as bruxas. Aí que ele esclarece esse fenômeno. É o caso da castração. Tá, bom, o cara que, imagina, na nossa cultura, com as pessoas que agora recentemente estão entendendo o que é a pedofilia, que é essa prática. Na verdade, é a dependência do adulto, a dependência emocional do prazer sexual com criança pelo adulto, e que foi desenvolvida porque ele é adulto, e não existe abusador, não existe pedófilo, seja homem ou mulher, que não tenha sido na sua infância envolvido nesse processo. Será que todo aquele abusador foi abusado? Todo. Essa é a leitura clássica, né? Mas... todo abusador, você verifica... Essa é aquela leitura mais clássica, né? Você rastreia, você verifica, isso aí a gente constata em trabalho de terapeuta. Acho que seria um determinismo. Não é determinismo. Desenvolvimento da personalidade, Tito. Ele foi envolvido em sequências de situações e desenvolveu o prazer e a busca por isso.
Isso foi, é por isso que é vício, é como a droga. Mas essa é aquela leitura mais clássica, mais acadêmica. Não é leitura clássica, isso é constatação científica. Mas a gente pode ir para esse reducionismo. Não é reducionismo. Não é? Eu estou provocando vocês aqui. Não é reducionismo, não se trata nem de determinismo. Exatamente.